Bom, vamos então aos exemplos, né? Como eu já falei, acho que uma coisa que é importante lembrar é que no Brasil as citações elas são orientadas pelas normas da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E observar as regras da ABNT é fundamental para manter uma padronização, ou seja, quando a gente vai escrever a gente precisa ter noção. E com isso eu não estou dizendo que vocês tenham que decorar as normas da ABNT. Basta ter uma boa referência de como fazer. Eu geralmente faço assim, quando estou escrevendo um artigo para uma revista, eu vou lá e dou uma lida nas regras da revista e depois eu olho os artigos que já foram publicados na revista. Como os outros autores fizeram, porque se eles foram publicados, eles já acertaram, né? Então olhar o que o outro autor fez, como ele escreveu, como ele formatou, é uma estratégia importante, tá? É uma estratégia que é válida quando a gente está aprendendo a fazer ou quando a gente está lidando com coisas como as normas da ABNT, que elas assim, não são fáceis de você tê-las todas em mente, né? Às vezes a gente esquece, né? Eu geralmente esqueço. Bom, a ABNT ela serve para padronizar, para não deixar que cada um faça de uma forma, que isso viraria uma bagunça, né? Então a função dela é essa. Só que na perspectiva que eu estou discutindo aqui, saber as normas da ABNT ou saber as normas de metodologias, as metodologias de formatação, não são suficientes, tá? Essas normas elas não são. Por quê? Porque nós estamos falando de uma questão de escrita, tá? Nós estamos falando de como é que eu escrevo. Eu, de fato, estou transitando pelo campo das metodologias de escrita, mas tem muito mais a ver com a estratégia de como escrever. Por isso que eu disse que parafrasear é a forma de gerir a palavra do outro, como é que eu faço essa gestão, né? As citações diretas e indiretas eu posso retirar. Elas podem ser feitas de diferentes fontes bibliográficas, né? Sites, artigos, jornais, livros, teses, dissertações e monografias. Hoje, nos dias atuais, assim, nós temos muita coisa na internet. Então a gente encontra bibliotecas inteiras lá dentro, livros, artigos. E a internet, por ela ter essa característica de que ninguém está vendo que a gente está lá, né? A gente tem a ilusão de que possa copiar e não precisa se preocupar com a referência. Isso não é verdade. É muito fácil achar uma citação que você puxou da internet. Eu geralmente com meus alunos eu faço muito isso, quando eu estou lendo um texto e eu desconfio que o texto está colado dele, está certinho demais, eu tiro um pedaço dele e jogo lá na busca do Google mesmo. Nem preciso ir nos sites mais sofisticados de localização de plágio. Eu jogo na busca do Google e geralmente eu chego no texto em que foi citado naquela parte específica. Então a primeira coisa, quando a gente está fazendo um trabalho para a escola, para a universidade, é cortar essa ideia de que eu estou escondido e ninguém vai me achar. Vai achar assim, tá? Eu poderia falar para vocês aqui de uma questão da citação, é que quando eu vou fazer uma citação e às vezes eu pego um texto de um autor e tiro uma palavra aqui e mudo outra ali, isso você está plagiando. Você não está fazendo, por exemplo, citação indireta. Por quê? Porque você mudou uma palavra ou outra, mas de fato continuou com o texto do autor. Isso provoca uma diferença dentro do nosso texto, né? Principalmente quando nós estamos falando de alunos iniciantes, né? Quando eu estou falando de um aluno que está terminando o ensino médio ou um aluno que está no início da graduação. O texto tem um ritmo, tem uma forma de organizar. Ele traz um autor que sabe escrever, que tem domínio da teoria, mexe com as palavras daquele autor e põe ali como um texto seu. Não vai dar certo. Não vai dar certo e a gente vai perceber a diferença. Tá, mas então voltando aos exemplos, eu vou mostrar para vocês agora um parágrafo que traz uma citação direta do texto do Foucault, uma citação curta, né? E vocês podem ver aí que o pedacinho do parágrafo diz o seguinte: a prática discursiva nada mais é que um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definem em uma dada época para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística as condições de exercício da função iniciativa. Vejam que nesse pedaço aqui, que é uma introdução de um parágrafo, o autor que está escrevendo diz: a prática discursiva nada mais é que um conjunto, e aí de conjunto até a função enunciativa,
todo esse trecho está entre parênteses, entre aspas, aliás. Por quê? Porque nesse caso é aquilo que eu falei, o texto do Foucault é puxado para dentro do parágrafo numa citação curta, mas ele complementa. Você observa que a prática discursiva nada mais é, e aí vem a definição do autor. Porque essa estratégia aqui ela pode ser usada quando a gente está dentro de um conceito ou de um dizer de um autor como Foucault, que é muito conhecido, mas também é uma teoria muito densa. Aí o que você faz? Você vai tentar parafrasear, vai tentar mexer no que ele disse e geralmente não vai ter encontra uma dificuldade. Aí recorrer à citação curta, entende? Para tratar do tema é uma estratégia, uma estratégia que encurta caminho em termos de trabalho, né? E nesse caso, a citação, o que ela aparece? Ela aparece então numa relação de complementariedade, uma citação curta complementando dentro do texto que o autor está escrevendo, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma citação direta longa, tá? Que aí eu nem vou ler, mas se vocês vão observar aí, o primeiro parágrafo que começa nesse sentido, é importante considerar a posição ocupada pelo professor da educação básica no contexto das produções acadêmicas. Aí vem Ribeiro assinala, aí você tem uma citação curta e na sequência vem uma citação longa, ou seja, a autora afirma ainda que, ou seja, o parágrafo do autor citante, ou seja, do autor que está citando, ele que antecede, ele funciona como uma espécie de introdução para a citação que vem, que aí é uma citação longa, né, em que a autora citada ela vai falar do que se espera do professor da educação básica dentro da universidade, em termos de domínio de trabalho, ou seja, ela está fazendo uma crítica à universidade, que se exige que o professor da educação básica, quando vai fazer pesquisa na universidade, que ele faça essa pesquisa sem conhecer o contexto, sem ter o domínio do contexto de produção de conhecimento dentro da universidade. Aí vejam, tem a citação longa nesse exemplo, e na sequência vem, aí novamente o autor que está citando, ele vai dizer: a hipótese assumida na discussão desenvolvida neste artigo é a de que, ao definir as condições de produção do trabalho de conclusão de curso, aí retoma o assunto, trata-se de uma análise das produções do Prof. Letras, o Prof. Letras retoma essa definição entre aqueles que produzem, aliás, essa distinção entre aqueles que produzem conhecimento em sala de, e aquele que ensina. Observem que aqui a relação desse parágrafo que precede a citação, a relação é de continuidade temática. Ou seja, tem a citação de Ribeiro, na sequência o autor citante, o que ele faz? Ele retoma a palavra de Ribeiro, mas não mais citando, estabelecendo uma relação de interpretação. Tá? Ela vai interpretando e vai fazendo a adequação da discussão de Ribeiro para a discussão que está sendo feita dentro do artigo em que Ribeiro foi citado. Ou seja, você tem aí então um exercício em que você faz uma citação direta longa, mas aí aquilo que eu chamei a atenção de vocês, que é importante que o parágrafo que antecede e o parágrafo que precede a citação, que tenha relação de coerência, tenha relação de continuidade, que quem está lendo saiba por que Ribeiro está aqui, entende? E como é que a ideia da autora citada, como ela é absorvida dentro do texto que está sendo produzido, né? Então esse movimento de eu trabalhar, ou seja, a citação direta não é só você jogar um texto, as palavras de um autor lá dentro do seu texto. É preciso ter essa preocupação de estabelecer essas relações, de estabelecer essa complementariedade, continuidade, para que a gente chegue num elemento que nós já discutimos aqui no canal, que é a questão da coerência textual, né? Da coerência, da progressão. Aqui eu estou falando por outros caminhos com vocês, de elementos que impactam na coerência do texto e na progressão textual. Tá? Bom, então vamos agora para a citação indireta. Como é que você trabalha com esse modo de gestão da palavra do outro? Eu disse para vocês que a citação indireta, ela é a que agencia por natureza a paráfrase, né? Porque a citação indireta,
é aquilo que eu pego a ideia do autor, eu pego o conceito, mas não trago a palavra na íntegra, né? Por isso que eu tenho modos aqui de fazer. Começando pela reformulação, vocês têm aí o exemplo de um parágrafo que foi retirado do texto do Emerson de Pietri, no artigo intitulado O Ensino da Língua Portuguesa no Brasil, as desigualdades da distribuição linguística. Vejam que nesse caso ele começa assim: na perspectiva de Lucchesi, trata-se ainda, entre o PB e o PPB, de diferenças que polarizam duas realidades linguísticas. E aí ele segue falando, eu não vou repetir tudo. Nesse caso, o que ele faz? Ele reformula o pensamento de Lucchesi sobre as diferenças entre o português, sobre as diferenças existentes no português brasileiro. E o que ele está discutindo? Ele está discutindo a questão que assim, o português brasileiro não é único. Ou seja, e o que interessa para ele do Lucchesi? Ou seja, é o conteúdo, ou seja, são as concepções de Lucchesi que foram apropriadas por Pietri. Não há, nesse caso, aspas, não há parênteses, não há itálicos, para marcar as palavras que, porventura, possam ter sido tomadas de Lucchesi. Ou seja, há uma referência em dois momentos, né, e ele usa principalmente o conectivo na perspectiva de, que eu falei para vocês que esses são os conectivos que marcam a reformulação, ou seja, que indica que ele está retomando, mas essa retomada não é um mero ato de dizer com as palavras do autor. Aqui ele já está dizendo, é como se ele tivesse memorizado todo o conjunto da obra e ele traz para dentro da sua discussão aquilo que de fato importa do conjunto lido, do que ele compreendeu da obra do Lucchesi. Ou seja, então nós não vamos ter aí uma marcação, ele reformula, ele diz de outro jeito, mas não é só dizer de outro jeito, que é trocar a palavra, não é aquele exercício da gente trocar uma palavra por outra, isso, é um exercício interpretativo. O Lucchesi aparece aqui na interpretação do Pietri, ou seja, uma leitura que ele faz do que Lucchesi disse. E aí a gente pode ir para outra estratégia de paráfrase, que é a evocação. Aí vocês veem exatamente aquilo que eu falei, né? Vocês têm um parágrafo também do Pietri, que ele traz, né, do mesmo artigo, ou seja, ele faz uma evocação a 3 autores. Vejam, ele escreve o parágrafo: parcelas da população que até então eram excluídas dos processos de escolarização chegaram à escola e, como demonstraram inúmeros trabalhos na área de sociologia e dos estudos da linguagem, vivenciaram um conflito com a cultura escolar e com a língua nela ensinada. A escola é então considerada, nas proposições acadêmicas, a principal agência de transformação social num país em luta por democratização política. E aí ele cita Soares, 1986, Beisigel, 2013 e Freitas, 2014. Aqui é a evocação. Por quê? Nesse parágrafo nós não conseguimos distinguir quais são as palavras desses autores. E possivelmente não tem. Aqui são as palavras de Pietri. O que ele faz? Ele evoca, e aqui tem uma questão interessante. Vejam, 3 autores. Ou seja, no exemplo, ele faz uma evocação a vários autores para abordar o tema da chegada à escola das populações excluídas. Ou seja, neste caso não há apresentação de um resumo de cada autor, do que cada um disse ou compreende sobre esse tema. Possivelmente eles nem estejam falando, né? Vejam, nós estamos falando de desigualdade, chegada das populações às escolas, lutas políticas por democratização, e é a partir de como o Pietri interpreta, aproxima esses autores, que provavelmente discutiram esses temas, é que ele produz esse parágrafo, ou seja, então ele evoca, aqui esses autores aparecem como autoridade. O Pietri, por exemplo, não é um sociólogo, tá? Ele é um linguista. Aí o que faz? Trazer autores que estão nesses outros campos autoriza, dá força para o discurso que está sendo defendido. Então a evocação ela tem muito mais isso, de trazer a autoridade que garante que aquilo que está sendo dito não é um mero achar que é dessa forma, né? Tem referência, tem ancoragem, tem amparo em outras discussões, em outros posicionamentos teóricos. Bom, e por fim, então, nós vamos falar do empréstimo, né?
que dentro da paráfrase, como estratégia de gestão da palavra do outro, a gente tem o empréstimo. E aí eu vou pôr aí para vocês a parte de um parágrafo do Manuel Correia, que no artigo intitulado Heterogeneidade da Escrita, a novidade da adequação e a experiência do acontecimento. Ou seja, e aí vocês têm o texto que começa de uma perspectiva, de uma outra perspectiva e numa crítica ao que os linguistas e pedagogos têm predisposto como tratamento, proposto, né, como tratamento das variedades linguísticas, praticada pelos estudantes do ensino fundamental e médio. Barzotto recusa o efeito de certas posições enunciativas marcadas pelo verbo respeitar, valorizar e adequar. Segundo o autor, essas posições enunciativas exemplificam bem as recomendações dos pesquisadores que tratam da questão. Eu gosto desse exemplo do Correia porque ele é bem interessante. Porque vejam bem, ele marca como empréstimo, como palavras que ele tomou de empréstimo do Barzotto, respeitar, valorizar e adequar. Aí vocês podem dizer, mas são palavras comuns. Nós usamos cotidianamente respeitar, valorizar e adequar, né? Ou seja, são palavras que estão aí no dicionário, estão na linguagem cotidiana. Por que é um empréstimo do Barzotto? Porque neste caso o Barzotto pega esses verbos e dá um sentido muito próprio para eles dentro da discussão que ele faz sobre as variedades linguísticas. Ou seja, ele circunscreve, ele diz que na relação com as variedades linguísticas, respeitar adequar valorizar e ele dá uma definição, ele dá um sentido para isso. Então, quando o Correia marca como empréstimo do Barzotto essas três palavras, ele não está marcando essas palavras que nós usamos no sentido cotidiano, ele está marcando essas palavras com a autoria do Barzotto, ou seja, com o sentido que o Barzotto dá para esses três verbos. Obviamente que o Barzotto também não descolou essas palavras desses sentidos cotidianos que nós usamos, ele não fez isso. Mas ele circunscreveu esse sentido dentro da temática do texto dele. Por isso é um empréstimo quando o Correia marca aqui e traz para dentro do seu texto. Inclusive porque interessa para o Correia os sentidos dados pelo Barzotto e não os sentidos que nós damos cotidianamente para esses três verbos. Tá? Então, nesse caso, ou seja, a gente tem empréstimos de conceitos, por assim dizer. E por último, para finalizar, nós temos a hibridação, que eu também pego um exemplo do Correia, né? um parágrafo do Correia, do mesmo artigo, né, que eu já falei, da heterogeneidade da escrita, em que ele diz, nesse sentido, aí vírgula, né, aí abre aspas, um texto como acontecimento a ler não é nem a matéria gráfica ou sonora, nem o suporte em que elas se inscrevem. Não se reduz, portanto, a esses corpos. Cabe à memória discursiva o acesso à materialidade dos acontecimentos, que é a do sentido, guardadas nos implícitos, e aí implícitos de novo entre aspas, de que a leitura necessita. E aí ele fecha aspas. É hibridação nesse caso, ou seja, porque ele mescla as palavras dele com as palavras do Péchet, um autor francês da área da análise do discurso que ele está citando. Então, quando ele começa nesse sentido, entre aspas, um texto como acontecimento a ler, ele segue com as suas palavras, o que ele está fazendo? Ele está mesclando, ele está misturando as suas palavras do autor, ele precisa manter, entre aspas, porque um texto como acontecimento a ler tem um sentido próprio, e aí ele traz a sua própria definição, a sua definição para isso, numa relação de continuidade e complementaridade. Ou seja, no sentido bakhtiniano do termo, um autor que eu trabalho com ele, que ele diz o seguinte, que a produção de discurso, né, ou a produção de um texto escrito, nesse caso, aí sou eu interpretando Bakhtin também, ou seja, você trabalhar com as palavras, trabalhar com a palavra alheia e transformá-las em palavras próprias. A hibridação é esse movimento em que você, aos olhos do leitor, deixa marcado esse trabalho, em que eu tomo a palavra alheia e transformo em palavras próprias. Bom, gente, então é isso. Para citar, citação direta, citação indireta, paráfrase, é esse movimento que a gente tem
para construir o nosso texto, para tecer a palavra do outro dentro do nosso texto. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, na versão escrita desse texto, que está publicada no blog, tem inclusive uma proposta de exercício. Tem proposta para vocês reescreverem citação de outros autores em cada uma dessas possibilidades que eu coloquei aqui para vocês. Espero que isso ajude, uma vez que esse trabalho de citar direta, da citação direta e indireta e a paráfrase é um conhecimento fundamental quando a gente pensa a produção de texto, tanto na escola quanto na universidade. Bom, é isso. Um abraço.